Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula importante aqui, com muito carinho para você, para que possamos estudar muito a importância da topografia, do georreferencial. Lembrando que o georreferencial e a topografia são, sim, objetos, institutos, ferramentas importantes em diversas ações judiciais, como uso capião, demarcação, divisão de terras, até reintegração de posse, ações declaratórias. Vejo que a topografia e o georreferencial também é importante em discussões de direito de vizinhança, também é importante em discussões indenizatórias de terras, imóveis rústicos, rurais, mas também imóveis urbanos. Eu sempre falo que a topografia pode ajudar até no direito do consumidor. É muito comum as pessoas comprarem imóveis em São Paulo ou outros estados também e, infelizmente, adquirirem um imóvel menor do que foi vendido. Ou seja, a metragem, o metro quadrado é muito inferior ao que realmente foi vendido na incorporação, pela construtora, pela incorporadora, é o chamado furto de metragem. Então isso acontece também diante de uma relação de consumo. Então é muito importante conhecer o que é topografia, o que é georreferencial, quais são as características importantes, quais são as espécies. Isso é muito importante para quem atua na advocacia imobiliária, para quem atua no cartório, como escrevente, topógrafo, para quem também é oficial de cartório, seja registrador, seja tabelião. É muito importante, faz totalmente a diferença na vida prática. Então, eu quero que você hoje conheça muito bem esse assunto, o que é topografia, o que é georreferencial, quando isso é aplicado na ação de demarcação e divisão de terras, quando isso é aplicado na ação de uso capião judicial ou no uso capião extrajudicial, é muito importante, tá? No uso capião judicial, nós sempre vamos ter de juntar a planta e o terminal descritivo, lembrando que a planta e o terminal descritivo normalmente está guardada, arquivada na prefeitura ou no cartório. E quando eu falo também do uso capião extrajudicial, vale a pena e é importante lembrar que também nós temos que juntar a planta e o terminal descritivo em regra atualizada também. Então faz toda a diferença. Quando nós falamos aqui de planta e terminal descritivo, também é utilizado em retificação de área extrajudicial e judicial. Então a planta e terminal descritivo, ou a topografia e o georreferencial são instrumentos importantes na advocacia judicial e extrajudicial. Instrumentos importantes também para o cartório de imóveis, para o tabelião, para que a gente possa compreender e entender o assunto, tá bom? Vamos lá, vamos estudar muito sobre esse assunto. Quero muito que você domine essa área e possa ajudar os seus clientes, você que trabalha no cartório como oficial, você que é escrevente, você que é advogado, então quero que você domine o assunto, tá bom? Vamos juntos tratar desse importante assunto e tenho certeza que vai fazer a diferença na sua carreira, tá? Então, quero falar com você sobre as espécies de topografia, as espécies de georreferencial que nós temos, as classificações importantes, tudo isso vai, de certa forma, ajudar muito você a compreender características importantes. Nós temos várias características importantes, como a legislação que trata do assunto, escalas também que fazem a diferença, então tudo isso nós vamos entender na nossa aula, tá bom? Vamos começar falando do levantamento topográfico. Quando eu falo levantamento topográfico, eu quero trazer para você pelo menos 3 tipos que você pode usar em serviços, né? Você pode contratar um profissional ou o profissional pode prestar esse serviço, pelo menos 3 tipos de georreferencial. O levantamento topográfico, gente, eu quero trazer para você que ele é uma forma assim de mapear, é fazer o mapeamento da superfície ou a superfície de um terreno. Esse mapeamento, ele gera assim, e serão posteriormente usados em elaborações de plantas e perfis também, croquis também, representações gráficas das características do terreno. Então, por isso é muito importante a topografia e ela é obrigatória em diversas ações do direito imobiliário. Sendo assim, eu trago para você que para a execução dessa tarefa, é necessário sim realizar uma série de operações importantes e processos, dos quais se reflete nas categorias de levantamento topográfico ou levantamentos topográficos, né, que podem ser utilizados para a execução de trabalho, tá? Vamos começar falando aqui o que é um levantamento topográfico, ok? O que é um levantamento topográfico e vamos tratar desse assunto muito importante. Resumidamente, uma planta topográfica possui curvas de níveis que representam as variações do relevo e elementos também encontrados em um terreno. Sendo assim, gente, é ideal para o georreferenciamento de imóveis rurais, é muito importante que a gente tenha esse desenho. Em linhas gerais, as informações levantadas pelos topógrafos, né, ou pela topografia, são essenciais para as áreas como a construção civil, o urbanismo, o oceanografia, que é também uma profissão que deve ser lembrada, geologia, na área da geologia, dentre outras também. Existem casos em que apenas as projeções horizontais
são necessárias, e isso é muito importante lembrar, assim como também existem situações onde o mais importante é conhecer o relevo do terreno. Obviamente, de fato, também há projetos nos quais se necessita conhecer tanto os limites como o relevo, e nesse caso será necessário sim um levantamento mais complexo, tá? Isso é importante também. Vamos lá, topógrafo utilizando sim equipamentos, diversos equipamentos. Hoje nós temos a topografia até por drone, que é muito bem feita. Então vamos começar falando aqui sobre as diferentes metodologias de levantamento topográfico, tá? Entretanto, para cada necessidade de mapeamento, existem diferentes tipos de levantamentos que são feitos, os chamados levantamentos topográficos. Dessa forma, gente, eu trago para você as metodologias existentes que podem levantar as medidas horizontais de um terreno, inclusive as alturas do seu relevo, ou até mesmo ambas características. Eu trago para você que você vai conhecer nessa aula de hoje diversas classificações importantes sobre a topografia. Muitas vezes a gente acha que tudo é igual, né? Topografia é uma coisa só, não é não, temos várias classificações diferentes. Então vamos conhecer sim alguns princípios importantes e as principais espécies de levantamentos topográficos que devem ser realizados, então quero que você entenda. Vamos lá. Dos tipos de levantamentos topográficos, existem pelo menos 3 levantamentos topográficos que nos interessam muito, né? O primeiro, o planimétrico, anote aí, o planimétrico. O segundo, altimétrico. E o terceiro, o planialtimétrico, tá? Eu vou conversar sobre cada um deles. Com você vai entender tudo. O primeiro se refere às medidas em um plano, isso é importante, enquanto o segundo levanta uma medida na vertical. Essa é a diferença de um para o outro. A união desses dois resulta no levantamento chamado planialtimétrico, tá? Planialtimétrico, que é o termo utilizado, um método que permite um mapeamento mais complexo, mais completo. Quero tratar com você aqui, então, de cada um. Vamos lá, vamos anotar o primeiro, então. Levantamento topográfico planimétrico, o levantamento topográfico, também chamado de planimétrico, tá? É um nome também utilizado. Se caracteriza assim pela medição dos projetos horizontais que definem uma área. Esse levantamento é ideal para determinar os limites de um terreno. O segundo levantamento, que é muito utilizado no Brasil também, por outro lado, é o levantamento altimétrico, que consiste sim na definição das alturas de um terreno, e esse método também é chamado de altimétrico, ou altimetria, né? E registra de fato o grau de declinividade de um terreno, isso é muito legal também. As curvas de nível são representações em planta baixa dos pontos de um terreno que apresenta uma mesma altura. Desse modo, gente, a principal função de uma altimetria, né, da altimetria em si, é representar o relevo de uma área. Essa informação é fundamental para o entendimento das características de um terreno. Então, por isso nós usamos também esse levantamento. O terceiro levantamento que nós temos aqui é o chamado levantamento topográfico planialtimétrico. E esse levantamento, gente, já é o levantamento planialtimétrico, né, que consiste basicamente na reunião entre os dois levantamentos, tanto o planimétrico como o altimétrico. E esse método permite tanto a medição dos projetos horizontais quanto das diferenças de altura do relevo, portanto gera um mapeamento mais completo, tá? Contudo, esse levantamento é necessário nos casos em que se necessita um mapeamento detalhado das condições do terreno. Ele não é tão utilizado quando é utilizado por esse motivo. Eu preciso das condições do terreno, é um levantamento muito importante. Eu trago para você aqui qual a importância de conhecer os tipos de levantamento, ou melhor, os levantamentos topográficos. Conhecendo todos os tipos de levantamento topográfico, é mais fácil entender qual é o que você deve indicar para o cliente, o que deve ser utilizado naquela situação concreta, naquele caso prático, para cada caso específico, né? E esse conhecimento vai definir, sim, vai permitir definir o método adequado. Você vai ter uma economia, o cliente vai ter uma economia de tempo e dinheiro, né? Evitando erros, entregando um projeto de topografia que atenda às necessidades do cliente naquele momento, naquela ação, naquele serviço extrajudicial. Para a realização de um bom serviço de topografia, é necessário que o profissional conheça os tipos de levantamento topográficos possíveis. Dessa maneira, ele poderá eleger, sim, o que mais adquire, ou se adeque, pelo menos, às suas necessidades, levantando as informações de que fatos são relevantes para o cliente. Isso ajuda muito, tá bom? Vamos lá. Eu quero trazer para você os projetos topográficos, sejam os projetos horizontais, dos limites do terreno, ou ainda das alturas do seu relevo, ou a união de ambos. Existem tipos topográficos e essa é a metodologia aplicada, tá? Então é importante também.
Por fim, eu quero trazer para você que a realização do levantamento fica a cargo do topógrafo, que é o responsável, topógrafo, né, que é o responsável por definir o plano de ações. Isso é importante também. Vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre o desenho de topografia, e nós temos pelo menos 4 tipos de desenhos importantes que eu quero trazer para você, que vai fazer a diferença também, tá bom? Você sabe que a topografia é muito utilizada em diversas ações imobiliárias e não tem jeito, então, o direito imobiliário é multidisciplinar e o topógrafo nós precisamos dele sim, não tem jeito, não tem como fugir. O que é um desenho de topografia, né? Um desenho topográfico, como é chamado? Eu trago para você que o desenho de topografia consiste na representação fiel do terreno em planta, com os seus acidentes naturais, hidrografia também, uso do solo, benfeitorias, bem como todos os elementos relevantes para atender a finalidade do levantamento, tá bom? Então isso é importante também. Na próxima aula eu vou trazer mais alguns pontos específicos importantes para você. Espero você continue acompanhando a nossa aula. Você que está nos assistindo, continue acompanhando a nossa aula, que é muito importante para que você possa, de fato, compreender. Daqui a pouquinho eu volto com muito carinho para você, tá bom? Até já!